E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. A galera já está aí, estamos batendo papo já faz tempo, falamos de Bitcoin, falamos de OS2 Warp, falamos de tudo já, porque a gente desvia do assunto pra chuchu. E agora é hora de falar de Go. Na semana passada a gente cometeu alguns erros com o Mutex, depois a gente corrigiu. Se você não viu, tem o vídeo do adendo que a gente anuncia que corrigiu. Mas é interessante tocar nesse assunto de novo e falar um pouquinho mais de Mutex e também mostrar de novo algumas coisas que a gente já mostrou aqui no grupo de estudos, né? Então vamos aqui para o terminal. Eu criei um exemplo bem simplesinho usando o Mutex e eu aproveitei para mostrar o RW Mutex. No Go você tem o lock tradicional que você pode fazer, que você simplesmente vai lá e dá lock e unlock quando você termina de escrever numa variável. E aí você simplesmente isola tudo com lock e unlock toda vez que você vai ler e escrever. Mas com o RW, né, que é de Read e Write, meu inglês está ótimo, Mutex, ele vai fazer lock de leitura e gravação. Como é que funciona isso? Ele só vai fazer lock de verdade quando você estiver gravando. Quando você estiver lendo, toda vez que você fizer um lock para leitura, ele vai registrar que você quer fazer aquele lock. Na verdade é um contador interno, ele vai somar um num contador interno. E ele vai permitir que você leia, porque leituras simultâneas não é um problema. O problema é gravar e ler ao mesmo tempo. E daí, enfim, quando esse contador for zero, ou seja, você liberou todas as tentativas de leitura que você fez, você deu lock para ler, ele contou um. Você deu unlock depois que você acabou de ler, ele contou menos um, voltou a ser zero. Quando esse número for zero, ele permite que você faça lock para você poder gravar na variável. Isso é legal se você tiver várias Go-routines tentando ler de uma variável e outras tentando escrever. As que conseguem ler, elas vão fazer acesso concorrente. Para elas, tanto faz se outra rotina está lendo ou não. Porque ler você pode fazer simultaneamente. Elas só vão travar mesmo quando tiver gravação. E aí aqui nós temos um exemplo, né? Já esse main.go. Vamos dar uma olhadinha nele, né? Pá, lá para o início. Bom, os imports tradicionais estão aqui, sync está lá. Aí criamos duas variáveis, uma variável count, que vai ter só um inteiro, que nós vamos ficar contando. E aí a mutex, que nós vamos usar para guardar nosso estado de lock e unlock. E aí eu tenho uma print count. Essa print ela só lê, ela fica num loop infinito lendo. E aí eu dei lock para ela, mas o lock só de leitura, né? Como eu dei o lock de leitura, ele vai permitir leituras simultâneas, ele não vai permitir gravação simultânea. Aí eu dei um print na tela para mostrar o que foi que eu li, né? E fiz o unlock do R também. Ou seja, aqui eu contei contou um lá, registro de tem uma rotina gravando. E aqui ele contou menos um, ou seja, a rotina parou, gravando não, né, lendo. A rotina parou de ler, pode liberar. E aí aqui ele tem um time after, né? Esse time after, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um número randômico de 0 a 500, transformar esse número em milissegundos, e aí esperar, né, que esse tempo em milissegundos aconteça. Isso é só para dar uma imprevisibilidade, né, para a gente simular como se tivesse uma rotina fazendo um trabalho mesmo, né, porque senão elas iam ser simplesmente muito rápidas e não ia dar para vê-las fazendo um trabalho, não ia simular
uma rotina fazendo um trabalho. Então isso aqui é só para que ela varie o tempo, né, para que ela demore de 0 a 500 milissegundos, simular aí que ela está fazendo alguma coisa. Aí tem a Ink Count, que ela incrementa o contador. Ela dá aqui ela dá um lock mesmo, né? Não é o R, é o lock mesmo. E incrementa o contador, unlock. Ou seja, ela vai, se tiver alguém lendo, ela vai esperar que ela vai parar nesse lock. Se não tiver ninguém lendo, se tiver 0 o contador de leitura, ela vai permitir esse incremento aqui. E aí vai dar o unlock depois. Mesma coisa, se isso aqui tiver, se ela estiver gravando, todas as outras rotinas que tiverem lendo, né, que forem, quando chegar lá no R-Lock, aqui de cima, elas vão parar até que esse unlock aqui de baixo aconteça. Mesma coisa, ela vai esperar um tempinho aí para dar uma aleatoriedade. A única coisa é que eu coloquei menos tempo aqui para ela gravar mais vezes, né? Então é de 0 a 100 milissegundos para esse contador ser bem rápido. E aí eu alimentei a semente aqui do número aleatório, porque senão ele ia ser igual toda vez, então eu simplesmente coloquei um time Unix Nano para trazer o Unix Epoch em nanosegundos. Usei esse número para alimentar a semente e isso vai ajudar o nosso contador de números gerador de números aleatórios a ser um pouquinho mais aleatório. Bom, gerador de números aleatórios é outra coisa que dá uma discussão enorme. A única coisa que eu tenho para dizer é que nunca use para segurança, porque esse daqui não é, ele não tem entropia o suficiente, né? Ele não é aleatório o suficiente para ser usado para coisas de segurança, criptografia e etc. A gente pode falar disso em outra oportunidade. E aí aqui eu tenho 5 go-routines, 4 ele está lendo, e a última aqui é o nosso incremento, né? E aí ele vai parar e vai ficar esperando 5 segundos antes de finalizar o programa. Ou seja, eu tenho 4 go-routines lendo, e elas vão ficar fazendo aquele lock de leitura, e entre elas não tem problema, porque para leitura pode ter leitura simultânea. E nós temos uma go-routine que vai ficar rodando lá, tentando incrementar esse lock. Vamos ver isso funcionar? Vamos lá. Go, run. Pá. E aí tem várias leituras e escritas ao mesmo tempo, né? Que o número foi incrementando aos pouquinhos, em tempos aleatórios, deu umas paradinhas, mas nada demais. Se eu rodar esse programa com traço race, ele vai tentar achar data race e não vai achar nenhum, porque a gente bloqueou com o lock e o unlock e aí não achou nenhum. Vamos alterar o programa para ele quebrar, né? Vamos tirar os nossos locks. Não. Antes de tirar os nossos locks, vamos fazer ele não parar, não contar mais o tempo, né? Não, ele ser muito rápido, ele não esperar, mas ainda com os locks, né? Então o único tempo que ele está usando aqui é os 5 segundos. O número, claro, como ele vai ficar incrementando o mais rápido que ele puder, o número, claro, vai subir para chuchu. Vamos experimentar. Estou rodando com o Race, então ele está tentando procurar Data Race, mas não achou nada. Rodou lá os 5 segundos. O número, claro, foi extremamente mais alto, mas não deu nenhum problema. Ele conseguia fazer lock e unlock tranquilamente. Agora vamos tirar os nossos locks e unlocks, né? Para ver dar errado. É sempre mais divertido quando quebra, né? E aqui tem um efeito bem interessante, porque ele não vai conseguir incrementar esse contador.
Pronto, tirei os locks e unlocks. Vamos rodar. Eu vou tirar o race para ele não procurar o race, depois a gente roda com o race para ver o dar errado. Olha lá, o contador não subiu. Todas as go routines passaram, mas o contador ficou 0 o tempo todo. Agora vamos rodar com o race. Ele achou, mas passou muito rápido, porque... não, enfim, né, tem milhares de linhas passando na tela. De qualquer forma, ele disse ali no final que um data race found e saiu com o status 66, ou seja, né, o status não era 0. Vamos colocar de volta os tempos para ele demorar mais tempo e a gente vê a mensagem do data race, né? Ok. Olha lá. Aí acho que deu para ver a mensagem passando aí na tela. Enfim, né, aqui, né? Aí ele, warning, data race. E aí ele fala que na linha 27, na 18, na 39, enfim, ele dá aí o traceback de onde ele acha que pode estar acontecendo o problema. E não dá para saber com esse exemplo tão simples, mas provavelmente em algum ponto aqui ele pode ter comido o número, pode ter não conseguido incrementar, enfim. Né? E tá aí um exemplinho bem simples e também o exemplo de usando como mandar o Go procurar por data race usando o traço race lá na linha de comando, que a gente já falou no grupo de estudos, mas é sempre bom ressaltar, colocar isso na sua ferramenta de CI, né? Enfim. Bom, galera, por hoje é isso. Esse exemplo está no grupo de estudos, no nosso repositório lá no GitHub. O link vai estar na descrição do vídeo. Tem outros exemplos, né, nesse mesmo diretório. Tem outros exemplos com data race, sem data race, usando outros tipos de lock. Vale a pena dar uma olhada. E outra coisa também que eu queria falar é que agora os vídeos estão aqui e também estão no Library, que é um outro site à la YouTube, só que com alguma proposta um pouco diferente. Os vídeos vão ser duplicados, eles vão ficar no YouTube e no Library. A vantagem no Library é que é muito fácil você fazer download do vídeo, não tem propaganda, enfim, é tranquilo de usar. Claro, não chega nem perto do tamanho do YouTube e tem problemas, tem lentidão, tem outros problemas, mas, né, enfim, a ideia era não ter todos os ovos na mesma cesta, então a gente colocou lá também. Ainda estamos testando, mas o link para assinar o canal no Library vai estar também na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até semana que vem, agora a gente vai continuar com o bate-papo aqui.